E é justamente sobre o Huggy Wuggy que nós vamos falar aqui, sobre esse personagem, na verdade, para adultos e adolescentes que está aterrorizando as crianças. O jogo, ele conta a história de brinquedos abandonados e esquecidos em uma fábrica vazia, com um cenário ali, gente, que é de filme de terror. O jogador precisa passar pelos corredores sem ser atacado e morto. O personagem é de um game para adultos, voltado então ali também para o público adolescente de 14 anos e tem feito sucesso entre as crianças, mas aí acendeu esse alerta e a gente fala sobre esse assunto agora com a psiquiatra Raquel Del Monde. Olá, Raquel, seja bem-vinda ao RF News. Boa tarde, obrigada, é um prazer estar aqui. Boa tarde, excelente tarde para você. Pena a gente estar falando de um assunto novamente aí que gera polêmicas, né? Mas que é muito importante a gente falar, né? Além de assustar e ser um pouco violento, o conteúdo ele pode gerar medo, angústia, ansiedade para as crianças ali que não estão nessa faixa etária do jogo, né? Sim, porque na verdade é um jogo que foi idealizado para adolescentes e adultos, né? E acabou ficando popularizado entre as crianças. Então é um personagem que acaba sendo muito assustador e que tem um impacto variável, porque vai depender muito da vulnerabilidade da criança que está assistindo, né? Que está exposta a esse jogo ou aos vídeos que contém esse personagem. Então, se é uma criança, por exemplo, mais nova, que ainda não tem uma bagagem, não tem um repertório emocional para lidar com isso, ou às vezes uma criança que está vivendo uma fase difícil, crianças que ainda não conseguem também ainda elaborar verbalmente os seus medos, os seus receios, as suas emoções, então são casos assim que apresentam uma grande vulnerabilidade e que podem realmente sofrer mais efeitos desse personagem. Sem dúvida, né? A gente sabe que os meios digitais, eles potencializam os danos ali para alguma criança que está mais frágil a essa situação. Então, é muito importante a gente fazer esse alerta. É aconselhável, então, uma mãe, por exemplo, comprar um ursinho de pelúcia desse personagem, que na verdade é indicado para uma faixa etária mais velha, para adolescentes e adultos, ou não, não tem problema? O que a senhora indicaria? Com certeza não, né, estimular esse contato com o personagem que na verdade desperta sensações de medos e que vem primeiro com um nomezinho que é fofo, né, de hug, que vem de hug, abraço, e que na verdade ele dá um abraço, fatal, um abraço que ele vai asfixiar a sua vítima enquanto tem uma canção que sussurrada ao ouvido da vítima, uma canção de terror também. Então, nada que aluda a um personagem que tem esse potencial, né, de aterrorizar é saudável. Mas é importante destacar que ele não está presente apenas nos meios digitais. Muitas crianças acabaram tendo contato com o jogo, com a história, com esse cenário, através de coleguinhas na escola, por exemplo, e que nunca tinham tido esse contato pelos meios digitais, não tinham acesso ao jogo em si, nem aos vídeos, mas que tiveram o contato através dos amigos da escola. Sem dúvida, a gente vê essa experiência assim, entre as crianças. Eu, inclusive, tenho duas filhas e acabou que ela teve contato com esse personagem, vendo ali, já vendendo nas lojas que tem também brinquedos e conteúdo só para criança. Então, assim, isso também é uma questão preocupante, porque ali é uma loja infantil e acaba encontrando aquele ursinho. E aí, na verdade, quando eu vi, eu já sabia do personagem, que ele era proibido, e quando eu vi minha criança, ela olhou e falou, e ela ficou com medo. Então, assim, eu nem sabia que ela já sabia que aquele personagem era um personagem de terror, porque acabamos que a gente viu que uma criança falou na escola que ele era assassino, aí eu
acabei conversando e tudo. Então, assim, é muito importante a gente também conhecer o que os nossos filhos estão levando para casa, porque às vezes passa, né, num local ali que está vendendo aquele ursinho, a pessoa acaba comprando, deve ser um bonequinho, e não sabe de onde vem aquele personagem, que história que aquele personagem conta, né, o que ele pode incentivar. Eu acho que muito importante, mais do que proibir, né, é ajudar os nossos filhos a navegar na internet de acordo com a idade, é claro que com limites também, isso é importantíssimo, né, para as crianças acompanhar o que o nosso filho está assistindo e também os brinquedos que ele acaba adquirindo, né. Sim, primeiro que o mercado às vezes se aproveita da popularização, né, de uma personagem, de um jogo, independente de ser polêmico ou não, o mercado se aproveita dessa popularidade para vender. E muitos pais, eu acredito que muitos pais compram na inocência de não conhecer, ver esse bichinho fofinho, né, meio parecido com um bicho de pelúcia e não imagina todos os significados que ele traz. Então é importante sim estar a par, perguntar para a criança se ela conhece, se ela sabe o que é, saber um pouquinho mais dos interesses da criança. Então acho que ouvir principalmente é fundamental. Os pais precisam assim tentar se inteirar do universo da criança, conhecer quais são os interesses do seu filho para poder se posicionar também, né? Para poder contribuir para que a criança desenvolva um senso crítico em relação ao que ela está vivenciando, seja na escola ou fora dela. Sem dúvida, é fundamental, né, o contínuo acompanhamento dessas crianças, também dos adolescentes, no universo digital. E eu gostaria de saber, se uma criança, né, ela assiste esses vídeos demasiadamente ou joga, né, que a gente viu ali que tem um joguinho que não é apropriado para a idade dela, pode incentivá-la a ser uma criança violenta? Como que a psiquiatria explica isso? Essa é uma discussão que ainda não tem uma conclusão definitiva, mas, no geral, nós pensamos que os jogos, mesmo que tenham conteúdo violento, ele não tem o potencial sozinho de tornar uma criança, de fazer com que uma criança se transforme num adolescente, num adulto violento. Isso está mais relacionado ao ambiente que ela tem dentro de casa. O que já temos, assim, uma relação bem estabelecida é entre a criança que vivencia num ambiente violento, onde existe violência doméstica, onde existem pais em conflito, que gritam um com o outro, que existe violência física, e aí sim essa criança que já tem, então, uma suscetibilidade aliada aos jogos, ela pode despertar mais esse comportamento agressivo. Mas isso parece não ocorrer em crianças que conseguem diferenciar a violência de um jogo da vida real. Então, uma criança que está num ambiente equilibrado, que já tem, então, um repertório para conseguir diferenciar a violência de um jogo, a violência virtual, da violência da vida real. E, por exemplo, essa criança que viu esse brinquedo, que tem medo, que não sabe, como que os pais, né, que estão escutando agora, que muitas das vezes não sabem, né, como explicar isso para uma criança que não é para a idade dela, que aquele brinquedo faz, na verdade, é uma coisa que não é da realidade também, não vai acontecer aquilo, aquele brinquedo não vai, porque a criança, ela mistura muito, né, a realidade com a ficção, que aquele brinquedo não Sim. vai abraçá-la até a morte, que é um jogo. Como que a gente pode fazer para explicar na linguagem dos pequenos isso e fazê-los entender, né? Acho que uma parte muito importante primeiro é ouvir, porque às vezes nós também fazemos inferências, né, a gente imagina que a criança está com esse ou outro sentimento, então é ouvir, porque às vezes o que ela teve de informação, seja com os coleguinhas, seja através dos vídeos ou dos jogos, não é ainda o que a gente pensa. Então ouvir a criança, entender um pouquinho do sentimento dela, sempre de uma forma de não julgamento, então não julgar a criança, não chegar já com uma proibição. E é sempre importante para o adulto se posicionar na preocupação que ele sente enquanto pai ou mãe, então a gente sempre orienta que coloque na primeira pessoa. Eu me preocupo muito com isso, porque isso pode deixar você com medo, fazer com que você tenha pesadelos, e deixar a criança falar sobre esse medo. E aí sim, junto com a criança,
reassegurar de que não existe esse perigo, de que o adulto está ali, está ao lado dela para protegê-la, e aí sim, tentar fazer um vínculo, né, com a criança, que é o vínculo que ela já tem de confiança com seus pais, e que deve ser sempre reforçado nessas situações, porque quando o adulto está só na função de punir o comportamento, de dizer isso não pode e pronto, ele não está na posição do adulto que acolhe, que conforta e que torna a criança confiante em si mesmo. Então é preciso estar do lado de uma maneira de não julgamento para ajudar a criança a lidar com esses sentimentos. Doutora, excelentes esclarecimentos, olha, muito importante e válido, né? Porque a gente precisa realmente falar sobre esses assuntos, debater, importantíssimo para o nosso público aí de pais aqui também no RF News. Agradeço muito a sua participação. Eu espero ter esclarecido, então, muito obrigada. Obrigada.